nós vamos falar de 3 vértices epistemológicos. Nós vamos falar da ciência e da filosofia, no primeiro vértice científico-filosófico. Nós vamos passar pelo estético-artístico e vamos expandir para o âmbito místico-religioso. Então são 3 vértices que na realidade não é uma proposta bioniana. Na realidade o Bion resgata isso de outros pensadores, por exemplo de Platão, por exemplo da própria Bíblia, que vai trazer elementos muito próximos disso. E aí a gente pode ter 3 configurações aí de evolução desses 3 vértices. Então a gente pode ter, em primeiro momento, uma sucessão que vai desde do mais saturado, que é o científico-filosófico, naquela linguagem unívoca. A ciência ela precisa ter uma linguagem unívoca que pode ser entendida por todos. Por isso é ciência, e para isso ela precisa saturar, ela precisa acabar aquele pensamento em si mesmo, passando pelo estético-artístico, onde a possibilidade se expande na criatividade e na contemplação da beleza, e chegando até o místico-religioso, que está no não sensorial, que vai para além do estético-artístico. Então a gente pode ter este gradiente de evolução. Mas a gente também pode começar do estético-artístico, por exemplo. O estético-artístico é aquilo que diz respeito à criação. Talvez o estético-artístico seja o mais primitivo dos vértices epistemológicos, que depois vai passar pelo científico-filosófico, que vai ser a nomeação desta criação. E depois vai para o místico-religioso, onde tudo isso é destruído para ir para um mistério, para aquilo que vai para além do conhecimento. Por que eu falo que o estético-artístico talvez seja o mais primitivo? Por que a criação artística parece ser a mais primitiva das linguagens epistemológicas? Porque, por exemplo, uma criança, antes dela falar, ela canta. Antes dela ser capaz de verbalizar um discurso, ela é capaz de cantarolar. Antes dela aprender a andar, ela dança. Então parece que o estético-artístico vem antes de qualquer outra coisa. E aí depois a gente vai falar da nomeação disso, científico-filosófico, e depois esse nome vai ser destruído em nome da expansão do mistério da fé no místico religioso. Mas a gente pode fazer o inverso também. A gente pode partir da experiência mística, que é algo que é muito mais expansivo, que vem até antes do próprio ser humano, transformando essa experiência mística em criatividade, em arte, no estético, e depois tentando nomear essa experiência artística dentro do âmbito científico-filosófico. Então nós temos 3 possibilidades de configuração da evolução dos vértices.